Os ataques mútuos entre Israel e Irã continuam a abalar a agenda mundial. A Força Aérea Israelense lançou a Operação Leão Ascendente com 200 caças e bombardeou assentamentos em Teherã, Tabriz, Rast, Qazvin, Hamadan e Shiraz. Há relatos de que instalações nucleares em Natanz, Isfahan e Fordow também foram danificadas por ataques israelenses. No entanto, hoje falaremos sobre os alvos militares muito diferentes que Israel atingiu dentro do Irã. Se esses alvos não tivessem sido atingidos pela Força Aérea das Forças de Defesa de Israel, IDF, Israel teria uma tarefa muito difícil pela frente. Estamos falando de instalações de lançamento de mísseis e bases aéreas. Imagens de satélite revelaram que 2 bases de mísseis, uma pista de aeroporto e jatos de guerra iranianos foram danificados em ataques aéreos israelenses. As Forças de Defesa de Israel, IDF, alegam ter destruído 200 lançadores de mísseis iranianos, metade do total, e danificado parcialmente o restante, limitando continuamente a capacidade de retaliação de Teherã. Agora veremos mais detalhadamente como todos esses alvos iranianos foram atingidos, quais locais de lançamento de mísseis foram danificados e quais bases aéreas e caças iranianos foram desativados. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir nossos vídeos e ativar as notificações. Primeiro, vamos dar uma olhada nas plataformas de lançamento de mísseis do Irã, que tem capacidade de produção de mais de 40 mil mísseis e foram alvos de Israel. Na noite de terça-feira, a Força Aérea Israelense realizou vários ataques de larga escala contra instalações militares do regime iraniano no oeste do Irã. Os ataques atingiram dezenas de áreas de armazenamento e infraestrutura de lançamento de mísseis terra-terra. Caças israelenses F-35 participaram da operação, realizando bombardeios pesados e destruindo essas plataformas de lançamento de mísseis. Além disso, lançadores de mísseis terra-ar e instalações de armazenamento de UAVs no oeste do Irã também foram alvos. A Força Aérea das Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmou a destruição de instalações de armazenamento de mísseis e lançadores no oeste do Irã. Um vídeo do ataque israelense ao lançador de mísseis antiaéreos do Irã foi divulgado pelo Mossad. Imagens da destruição de lançadores prontos para disparar mísseis balísticos em um curto espaço de tempo causaram choque nas redes sociais. Mais tarde, surgiram imagens de satélite dos efeitos dos ataques israelenses aos lançadores de mísseis iranianos. As imagens de satélite mais recentes, divulgadas pela Machar, mostraram danos a uma base de mísseis pertencente à Guarda Revolucionária Iraniana, perto da província ocidental de Kermanshah. Imagens de alta resolução tiradas em 15 de junho mostraram vários edifícios na instalação. As imagens mostram diversas estruturas que parecem ter sido completamente destruídas, com destroços espalhados pelo local. Também houve danos em 2 entradas de túneis na encosta da montanha. Acredita-se que os 2 túneis tenham sido usados para armazenar equipamentos sensíveis para proteção contra ataques. Sabe-se que os mísseis balísticos do Irã estão enterrados em silos subterrâneos em todo o país. Jeremy Binney, especialista em Oriente Médio da Janis Defense Intelligence, afirma que, além de bunkers e lançadores de mísseis, os edifícios alvos podem incluir quartéis. Jeremy Binney também aponta que isso pode significar uma redução no número de pessoal necessário para operar lançadores de mísseis em ataques de retaliação. Fabian Intz, analista militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, afirma que Kermanshah é uma das bases de mísseis balísticos mais antigas do Irã. Foi estabelecida originalmente na década de 1980, durante a Guerra Irã-Iraque. Mais recentemente, desempenhou um papel importante em vários ataques de mísseis iranianos contra diversos grupos armados e contra Israel. No entanto, no último ataque, Israel atingiu este local, afetando a capacidade de lançamento de mísseis do Irã. Imagens de satélite mostram claramente que lançadores de mísseis terra-terra e terra-ar pertencentes ao Irã foram destruídos. No entanto, os ataques de Israel a alvos militares iranianos não se limitaram a esses lançadores de mísseis. Uma base aérea iraniana também foi alvo de ataques israelenses. Essa base era o Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teherã. As forças de defesa israelenses divulgaram imagens de câmeras infravermelhas de 2 caças F-14 e a Tomcat destruídos por munições ar-solo enquanto aguardavam do lado de fora de abrigos reforçados para aeronaves no Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teherã. Os ataques faziam parte da crescente campanha israelense para eliminar completamente as capacidades de defesa aérea do Irã, que também incluiu a destruição da frota de aeronaves de asa fixa da Força Aérea Iraniana. Desde o início do conflito, tem sido compartilhado repetidamente nas redes sociais que isso marcaria o fim da carreira operacional do F-14. O Irã continuou a manter uma pequena frota de F-14 em condições de voar, mesmo 20 anos após a Marinha dos Estados Unidos aposentar o Tomcat. A campanha de Israel para tornar as defesas aéreas do Irã completamente ineficazes sugere que o país agora conseguiu neutralizar esses caças como um componente importante de suas operações aéreas mais amplas. Isso não apenas permitiria que Israel operasse livremente sobre o Irã enquanto tenta eliminar os programas de armas nucleares e de longo alcance do país,
mas também permitiria que Israel continuasse acessando o espaço aéreo iraniano muito depois de sua missão principal ter terminado. Isso porque os F-14 foram cruciais para impedir que o Irã reconstruísse seus programas nucleares ou de mísseis de longo alcance. A principal base dos F-14 que Israel alega ter atacado é a 8ª Base Aérea Tática em Isfahan. Lá, 2 jatos estavam em condições impossíveis de voar, como a maioria dos 79 F-14 entregues ao Shah do Irã na década de 1970. Pouco depois de os Estados Unidos proibirem todo o apoio aos F-14 iranianos, décadas atrás, o desmantelamento das fuselagens para manter um pequeno número de aeronaves em condições de voar tornou-se uma prática constante. Desde então, o Irã se tornou incrivelmente hábil no desenvolvimento de seus próprios programas de suporte para os jatos notoriamente complexos, chegando até mesmo a contrabandear os componentes necessários para manter alguns deles no ar. Isso teve um custo enorme, mesmo para manter uma aeronave em declínio no ar. Dito isso, a combalida Força Aérea Iraniana não conseguiu oferecer muita resistência à IAF nas primeiras ondas de ataque israelense, pelo menos até onde sabemos. Também não ouvimos falar das missões da IRAF no leste do país, enquanto Israel trabalhava para estabelecer a superioridade aérea. A ameaça reside principalmente nas defesas aéreas terrestres, mas eliminar a frota de jatos táticos do Irã de uma vez por todas continua sendo uma prioridade clara. Para isso, Israel bombardeou vários bunkers reforçados de aeronaves. Após esse bombardeio intenso, não está claro quantos F-14 permanecem em condições de voar, ou mesmo operacionalmente relevantes em um sentido significativo. As estimativas variaram bastante nos últimos anos, de um punhado para cerca de 25. Os F-14 restantes enfrentam uma série de desafios. Apesar dos vários esforços para modernizar os jatos localmente e adicionar novas capacidades, vale ressaltar que os F-14 iranianos enfrentaram alguns problemas de alto perfil ao longo de seu serviço ativo no Irã, inclusive durante a guerra Irã-Iraque. O radar de controle de tiro ANWG-9, antes de última geração, dividiu efetivamente a frota Tomcat entre aqueles com radares totalmente funcionais e aqueles com radares menos capazes, resultando em baixa capacidade de serviço. O status atual dos mísseis Ar-54 Fênix e N-7 Sparrow restantes também é motivo de debate, e os programas iranianos para fornecer armas alternativas para o F-14 produziram apenas resultados mistos. Um substituto foi planejado e o candidato a muito especulado era o russo Su-35. Esta aeronave representaria um salto qualitativo em capacidade em comparação com os antigos caças persas, mas não seria capaz de capturar a mística ou a admiração do público do F-14. Enquanto isso, parece que os Su-35 que antes eram supostamente alocados ao Irã, ou pelo menos alguns deles, foram exportados para a Argélia, outro cliente russo. Portanto, neste ponto, fica claro que, se o Irã vier a ter alguma força aérea depois que tudo isso acabar, a probabilidade de isso acontecer, incluindo o Tomcat, é muito baixa, o que também poria fim a aproximadamente 5 décadas e meia de serviço ininterrupto. No momento, os F-14 não seriam capazes de ter um impacto significativo em qualquer possível ataque aéreo que o Irã pudesse lançar contra Israel. Como podemos ver, Israel está tentando destruir todos os recursos potenciais do Irã na área de forças aéreas. Considerando que este conflito mútuo está sendo travado no ar e não em terra, a situação agora se inverteu completamente. Desta vez, o Irã enfrenta dias difíceis. Isso porque o regime de Teherã só pode responder aos ataques aéreos israelenses com ataques de mísseis. Considerando que os últimos ataques israelenses destruíram plataformas de lançamento de mísseis terra-terra e terra-ar no oeste do Irã, a capacidade de ataque de Teherã foi significativamente enfraquecida. Analistas de guerra afirmam que o Irã ainda tem capacidade para produzir 40 mil mísseis. No entanto, sem plataformas de lançamento e áreas adequadas para lançá-los, esse poder é de pouca importância. Neste caso, todos estão discutindo se as cartas nucleares serão jogadas. O objetivo dos ataques de Israel ao Irã é destruir o programa nuclear iraniano. O conflito entre Israel e Irã representa muito mais do que as crises que se desenrolam no Oriente Médio. Sinaliza o início de uma nova era perigosa, com o potencial de reformular os riscos da proliferação global na competição nuclear nas próximas décadas. Os ataques lançados por Israel em 13 de junho de 2025, visando instalações nucleares do Irã e outros alvos, tornaram-se o primeiro exemplo em larga escala do que é chamado de guerra de limiar no mundo. Ao contrário das rivalidades nucleares tradicionais, em que ambos os lados possuem arsenais declarados, existem atores como a Índia e o Paquistão que operam sob dissuasão mútua, apesar de suas tensões. Essa nova dinâmica de limiar cria inerentemente uma espiral instável de escalada. O Irã acredita cada vez mais que não pode deter a agressão israelense sem armas nucleares. No entanto, cada passo que o Irã dá para adquiri-las convida a ataques israelenses mais agressivos. Israel, por sua vez, parece incapaz de eliminar permanentemente o conhecimento nuclear do Irã por meios militares e só pode adiá-lo de maneiras que aparentemente garantam a determinação do Irã em obter a dissuasão final no futuro.
Nessa dinâmica, nenhum dos lados pode recuar sem aceitar um resultado inaceitável. Para Israel, existe um Irã mais determinado do que nunca como um país com armas nucleares capaz de dissuadir a ação israelense e pôr fim ao seu domínio militar regional. Para o Irã, existe o risco de uma mudança de regime em Teherã por meio de ataques israelenses devastadores. As consequências dessa lógica mortal se estendem muito além do Oriente Médio. Com autoridades iranianas descrevendo o ataque como uma declaração de guerra e prometendo reconstruir as instalações nucleares destruídas, os riscos não poderiam ser maiores. A mensagem do regime de Teherã provavelmente também reflete os problemas enfrentados com o lançamento de mísseis, uma das capacidades militares mais importantes do Irã. Isso porque Teherã pode estar considerando o uso de armas nucleares como um passo final além dos lançamentos de mísseis. Enquanto isso, Israel alertou que sua campanha de ataques continuará pelo tempo que for necessário. O próximo período nos dará uma visão mais clara do que está acontecendo no Oriente Médio. No entanto, se os ataques de Israel ao Irã continuarem dessa forma, Teherã poderá eventualmente perder quaisquer capacidades ou dissuasão remanescentes relacionadas a lançamentos de mísseis ou poder aéreo. Obrigado por assistir.